Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Um tema que acompanha a maioria dos pintores que pintam telas, vão se identificar. Moldura. Ó, pode ser assim. O retrato, pode ser assim. Moldura, que normalmente é usada para sustentar, proteger um trabalho. Tá? A moldura inicialmente ela foi definida exatamente para isso, para dar uma certa sustentação no trabalho, para dar uma certa proteção no trabalho. Com o passar do tempo, ela foi se sofisticando. Os artesãos conseguiram trabalhar, fazer alguns trabalhos bastante importantes, e principalmente no período das igrejas e desse período aí, porque a moldura que a gente conhece, ela começou a ser utilizada lá para o século XII, XIII, mais ou menos isso. E a igreja era o maior incentivador, o maior mecenas daquela época. É o que sustentava a grande maioria dos artistas. E como tinha muito artesão também, que trabalhava com madeira, coisa assim, fazia muito altar, muita coisa sofisticada, a moldura passou a ser também um objeto de decoração, bastante pesado, onde que era colocada a obra de arte ali no meio e a moldura, aquela moldura toda desenhada, toda trabalhada, passou a ser objeto desse trabalho. Com o passar do tempo, ela foi se afastando um pouco disso, porque como a igreja foi se afastando também, e esses trabalhos manuais foram diminuindo, porque naquela época se conseguia grandes artesãos a um preço muito baixo, e isso foi onerando demais, foi se afastando, e foi se perdendo isso. Mesmo assim se manteve a característica das molduras clássicas, aquelas molduras que adornavam os quadros mais importantes que estão em museus. Você encontra os grandes museus no mundo. Essas molduras todas que adornam os quadros. A grande maioria originalmente não usavam essa moldura porque os pintores não tinham dinheiro, principalmente no período do impressionismo. Dinheiro era zero. Quando essas obras de arte passaram a ser levadas em museus, as molduras foram trocadas ou foram colocadas em moldura, porque às vezes nem em moldura estavam, foram trocadas por molduras trabalhadas, molduras já mais pesadas, né? Podem ver aí. Só que, com o passar do tempo, tudo isso caminha também. As molduras foram ficando muito pesadas para os ambientes menores, porque antigamente os ambientes eram muito grandes, então suportavam molduras pesadas. Mas com a modernidade, essas molduras foram perdendo a sua eficácia. Mantém-se ainda essas molduras por um bom tempo e foram perdendo um pouco a eficácia. Os ambientes também foram se modernizando, os ambientes foram ficando mais leves, menores, e essas molduras também foram reduzindo.
E os quadros também foram se modificando. As pinturas também foram se modernizando. Principalmente quando entrou os abstratos e pinturas mais modernas. Praticamente se aboliu a moldura. Já não se usava mais. Se utilizava só um filete para mais ou menos demarcar a lateral ou proteger a tela da lateral em alguns casos, e em alguns casos nem isso mais se usava ou se usa. Então, essa é mais ou menos uma trajetória da moldura que você tem hoje. Todo esse espaço, desde a clássica até a moderna, para escolher, que não se permitia há 100, 200 anos atrás. Hoje você tem todo esse espaço. Você pode ter uma clássica e você pode ter uma moderna, dependendo da obra de arte e dependendo da sua escolha, da sua preferência. É muito importante que o pintor defina a sua moldura, o que ele gostaria que fosse usado. A moldura obrigatoriamente tem que combinar com a tela, tem que combinar com o quadro. Ela não pode ser mais importante que o quadro, o que é a obra de arte que ela protege. Ao mesmo tempo, ela não pode deteriorar essa obra de arte. Você vai pegar um quadro escuro, colocar lá uma moldura branca ao redor, isso pode dar um pouco de quebra da harmonia dessa obra de arte. Então é muito importante que o pintor dê orientação e selecione a colocação dessa moldura. Mesmo que ele não forneça, é importante que ele dê essa informação, o que ele considera mais importante para proteger a obra de arte dele. Eu vou falar também para vocês agora sobre as molduras que eu prefiro colocar nas minhas obras de arte. E vou explicar também um período, que eu usei molduras um pouquinho mais trabalhadas. Eu desde 1987, 1986 eu comecei a pintar temas árabes. E pintei esses temas até 2010. Eram temas bastante trabalhados, bem realistas e muito bem definidos. Foram 23 anos desse tipo de pintura, desse tema. Por algumas razões que eu vou explicar na minha trajetória, eu parei de pintar esse tema e entrei no hiperrealismo. Durante esse período eu utilizei bastante molduras douradas, decoradas, e molduras feitas entalhadas à mão, molduras de madeira entalhadas à mão. Eu nunca gostei muito de molduras que têm os trabalhos em massa, coisa assim. Nesse período existiam muitos artesãos que faziam essas molduras à mão, entalhadas à mão, e eram decoradas com folha de ouro. Então eu trabalhei muito com esse tipo de moldura. A grande maioria das obras que eu vendi eram desse período. Inclusive essa moldura que eu mostrei para vocês é desse período. Ela é uma moldura pequena, mais simples, porque na realidade também existiam molduras mais simples, mas ela é toda dourada, ela não é trabalhada, é praticamente uma moldura que poderia ser trabalhada, mas ela foi simplesmente colocado o dourado e era comercializado assim. Era um pouco mais barato e a gente tinha que ter essa possibilidade. De 2010 adiante, eu percebi que quando eu entrei no hiperrealismo, eu fui obrigado a modificar completamente a forma da utilização das molduras, porque já não cabia mais aquelas molduras douradas, aquelas molduras pesadas. E eu fiz muitos quadros, por exemplo, que até não oriento colocar moldura. Eles são pintados nas suas laterais,
e não cabe, principalmente quadros muito grandes, né? Não cabe muito moldura pesada, muita coisa assim. No máximo um filete para dar um acabamento e só para dar uma proteção. É o máximo que eu oriento, né? Eu uso também muito a moldura, é considerada moldura caixa alta, aonde a tela, vamos ver, a tela ela fica, vou mostrar aqui na moldura, a tela ela fica por cima da moldura aqui. Isso faz com que a tela, por exemplo, ela sobressaia, ela saia da moldura. Vocês vão ver um modelinho aí que eu vou mostrar. Eu gosto muito desse tipo de caixa alta, porque a tela dá a impressão de que ela está saindo da moldura. Fica sempre normalmente um espaço entre a moldura e a tela, como ela é pintada na lateral. Eu acho que fica um desenho muito interessante. Então eu gosto de usar muito isso. Em telas maiores, eu nem aconselho a utilização desse tipo de moldura. Telas de 2 metros, 1 metro por 80, por 60 tal, eu prefiro que seja na base do filete. Quando as telas vão diminuindo, é claro que os trabalhos também vão acabando ficando muito pequenos e é melhor que ele tenha uma certa estrutura maior em termos de moldura. Aí sim, entra essa moldura de caixa alta. Para trabalhos pequenos, eu até acho que fica interessante essa moldura assim. Porque o trabalho aparece mais e destaca mais. Eu acho interessante. Muito embora eu prefiro da forma de caixa alta como eu indiquei para vocês. Mas eu acho interessante. Eu acho que o trabalho pequeno ele sobressai. Para trabalhos feitos em papel, óleo sobre papel, como é esse aqui, ó. Esse papel é especial para pintura. Eu prefiro usar uma moldura que tenha passepartout. Um passepartout é esse espaço branco aqui, ó. E normalmente esse trabalho é protegido com vidro. Lógico que é diferente do que eu estou mostrando aqui. Eu estou mostrando aqui só o trabalho e o passepartout. Vou mostrar. A moldura é mais ou menos desse formato assim, entendeu? Ela está embrulhada aqui. Normalmente o passepartout é mais largo que esse. Esse aqui é para um trabalho em lápis e tal, que foi uma encomenda. Mas normalmente é isso. Ele tem um vidro de proteção, porque o papel é muito mais frágil do que a tela. Muito obrigado por assistir.